Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vaz Concursos. Eu sou idealizador desse canal e hoje eu vim trazer valor para vocês. Nós vamos focar aqui no artigo 5º dos direitos individuais e coletivos. Lembrando que nós estamos focados para a prova da Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo, onde você vai ganhar um salário aí de R$ 5.000. Você também tem a possibilidade de fazer alguns trabalhos extras e chegar a ganhar aí até R$ 13.000, ok? Então vamos direto ao ponto. Mas pessoal, é muito importante, extremamente importante que vocês ajudem a gente curtindo e deixando seu comentário, porque o YouTube desta forma vai entregar para mais pessoas. Então vamos direto ao ponto, sem muita enrolação. Lembrando que a sua banca, a Vunesp, ela ama o artigo 5º. Por isso, nós vamos aí passar artigo por artigo falando para você os detalhes, ok? Então vamos direto ao assunto. Então aqui nós já começamos com a parte que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residência no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo desta Constituição. Então, pessoal, nós vamos aqui lendo esses artigos, explicando para vocês, e aí depois a gente vem com a bateria de questões no próximo vídeo da playlist, ok? Então aqui, homens e mulheres devem ser tratados iguais entre direitos e obrigações. Então, numa empresa, um homem exercendo o mesmo cargo não pode ganhar um salário maior do que a mulher. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, ninguém pode ser proibido de fazer alguma coisa. Então, a pessoa às vezes está ali fazendo um esporte radical e vem uma autoridade e fala, olha, você não pode fazer isso. É um moleque que tá afrontoso, fala, mas me prova na lei onde está escrito isso daí. E ele tá certo, porque se não tem algo dizendo que é crime, que aquilo é proibido, ele pode fazer. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Presta atenção. Então você pode exercer a liberdade de pensamento, você pode criticar alguém, você pode falar mal do STF, enfim. Você pode, mas desde que você deixe a sua identificação visível, desde que você fale quem você é. Porque você não pode, por exemplo, falar mal de uma pessoa colocando uma máscara, denegrindo a imagem da pessoa. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então a pessoa está falando mal de você, está te xingando, às vezes te acusando de algo que você não fez, você pode se defender proporcional a esse agravo. E você também pode solicitar a indenização por danos morais ou a imagem. Então, às vezes a pessoa coloca uma foto sua. Agora é muito comum o pessoal fazer meme, acha uma coisa engraçada e acaba fazendo um meme contando ali uma piada e a pessoa não gosta. Então, ela pode aí ter a indenização por dano material, moral ou a imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercícios dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais dos cultos e suas liturgias. Então, não podemos aqui proibir, falar aqui, ó, nesse estado, nessa cidade, somente uma religião vai predominar, somente a religião X vai predominar e a Y que se foda, que se exploda. Não, isso é proibido. Tanto é que a lei vai proteger esses locais, essas liturgias religiosas, ok? É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas impostas e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Vou dar um exemplo para você entender essa parte aqui do filme Até o Último Homem. Então a religião daquele homem não permitia que ele pegasse em arma ou matasse alguém.
Então o pessoal falou, olha, então tudo bem, você vai servir aqui o exército, mas você vai fazer um serviço alternativo. Então ele foi ali médico do exército. E aí o filme aí é muito bonito, mas às vezes, por exemplo, a pessoa que não pode trabalhar no sábado por conta da religião dela. Então a pessoa às vezes está ali, vai para o tiro de guerra, vai para o exército e ela não pode trabalhar no sábado. Nesse caso, as pessoas vão sugerir ali um outro dia para ela compensar essa hora. E aí ela não vai poder negar nesse caso. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Ou seja, as atividades referente à intelectualidade artística, científica, então a pessoa quer fazer um show, quer fazer uma música, ela pode fazer. Ela não precisa de autorização. No período da ditadura, havia aí uma questão que teria que enviar ali para o governo para ver se aquela música poderia estar na mídia. Então, nesse caso, nós não temos isso mais. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, na vida privada, você não deve meter a colher, falando a grosso modo. As pessoas, cada um vive a vida da forma que elas quiserem. Então, por isso, a Constituição ela protege a vida privada e a intimidade. Tem uns fofoqueiros que gostam de cuidar da vida alheia, mas aqui a Constituição ela é bem clara, principalmente no quesito da imagem. Às vezes a pessoa, principalmente entre namorados, recebe a questão ali de um nudes ali da namorada e acaba explanando isso para demais pessoas. E a Constituição ela veda, ela proíbe esse ato. Essa parte é de extrema importância, então presta atenção. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ou durante o dia por determinação judicial. Eu trouxe uma questão que caiu na Guarda Civil aplicada pela VUNESP sobre esse tema. Porque você tem que entender, falando aqui de uma maneira mais simples para você conseguir compreender melhor, para você acertar as questões, que esse é o objetivo, que o juiz só manda de dia. Quando falar de determinação judicial, ou seja, o juiz autorizar a polícia a entrar na casa do indivíduo para prender ele, arrombar a porta dele, pegar ele e levar ele até a autoridade policial, nesse caso o juiz ele manda de dia, ou seja, essa determinação judicial será cumprida somente no dia. E se falar à noite? Não, aí está incorreta a alternativa, ok? Então, a pessoa pode entrar na residência de uma pessoa, lembrando que a residência é um sentido amplo, a doutrina já tem entendimentos que o lugar que a pessoa trabalha, se é um escritório, é considerado a casa dela. Se a pessoa mora dentro de um carro ou dentro de um trailer e ela mora ali, a residência dela é entendida como aquele local, ok? Então, nesse caso, vai poder entrar para prestar socorro em flagrante delito. Então, a pessoa está cometendo um crime ali naquele momento, ele vai e entra para a casa dele. Nesse caso, pode efetuar aí a invasão do domicílio. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, às vezes você tem uma namorada, a pessoa tem um namorado ali, o que ela vai falar? Vou grampear esse celular para ouvir as conversas que ele tem. Nesse caso é proibido, é algo inconstitucional, que vai contra a Constituição Federal. Nesse caso, quando vai poder fazer ali uma interceptação telefônica, ou seja, quando vai poder grampear aquele telefone para escutar as conversas? Por ordem judicial, para estabelecer aqui uma investigação criminal ou na instrução do processo penal. Então, às vezes, tem uma pessoa que está sendo investigada, estão suspeitando aí que ela está participando do tráfico de droga, então o juiz dá uma ordem judicial e fala para a Polícia Civil, pode ir lá
e grampear esse celular para vocês ouvir aí a comunicação. É inviolável também o sigilo da correspondência. Às vezes tem aquele vizinho curioso, chega uma carta lá, a pessoa fica lendo, abre a correspondência. Nesse caso, ela está cometendo aí algo contra a Constituição Federal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, eu posso exercer qualquer trabalho desde que eu siga as qualificações que a lei estabelecer. Por exemplo, só para vocês entenderem, advogado só pode advogar, exercer o direito postulatório com a OAB. Então, ele precisa passar numa prova. Tem gente que faz isso sem OAB? Tem. Isso é um crime. Também, o profissional de educação física, ele só pode exercer a sua atividade com o CREF. Então, são coisas que a gente precisa prestar bastante atenção aqui, que cai em prova. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Às vezes um jornalista ele pede uma informação ali do sistema judiciário, do direito administrativo, mas ele precisa preservar o nome de uma pessoa. Então, aqui também é mencionado na Constituição Federal. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou nela sair com seus bens. Por que fala que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz? Porque se houver uma guerra aqui no Brasil, o exército vai sim ter autoridade para falar, vocês não vão sair do país, vocês vão sair na rua em determinado horário. Então são coisas que a Constituição ela esclarece e deixa bem específico para vocês. Todos podem se reunir-se pacificamente sem armas. Guarda esse daqui, sem armas. Então a pessoa pode fazer uma manifestação portando uma arma, sua Glock, sua 9mm. Não, nesse caso ela pode fazer essa manifestação desde que ela esteja sem armas. Em locais abertos ao público, independente de autorização. Então não precisa de autorização para reunir-se pacificamente em um determinado lugar. Olha, quero fazer aqui uma reunião lá na Sé. Vou juntar lá pessoal para realizar uma manifestação contra o governo atual. Pode fazer, não precisa de autorização. Não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então é importante que seja avisado ali a prefeitura, a polícia militar, para eles realizarem ali o controle do espaço, o controle do trânsito. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então aqui associações, sindicatos, eles são independentes de autorização do governo, ok? As associações, essa parte cai, essa parte é uma parte que o pessoal não presta atenção, vem sendo cobrado em diversas questões. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, associações, elas só podem ser suspensas, ou seja, vai acabar aquela associação por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, ou seja, para essa associação ser dissolvida, ela vai ter que ter o trânsito julgado. O trânsito julgado é quando chegou em todas as etapas do processo, deu a sentença final, ou seja, resolveu aquela questão, então falou, essa associação ela não vai existir mais. Então não cabe mais recurso. O trânsito julgado é quando não cabe mais recurso. Pessoal, só lembrando, para quem fez direito aqui, já tem um conhecimento vasto, eu preciso também explicar para aquelas pessoas que às vezes não têm esse conhecimento. Ninguém poderá ser compelido a associar ou permanecer associado. Então tem uma associação, um sindicato, você não é obrigado a ficar sindicalizado nesse lugar. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
Então aqui são os sindicatos, associações que representam os trabalhadores. Então às vezes tem uma pauta referente, por exemplo, à escala 6x1, o fim da escala 6x1. É a associação que vai representar, ele tem autoridade para representar aquele funcionário. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então essa parte aqui é muito importante você guardar e entender. Porque às vezes o governo precisa fazer uma estrada para passar por um outro município, por exemplo, e às vezes tem várias casas impedindo que essa estrada seja construída. Então, nesse caso, pode haver ali uma desapropriação. Então, o governo tira aquelas pessoas dali, paga em dinheiro, mas essas pessoas elas vão ter que acatar aí essa ordem. Às vezes, por exemplo, tem até mesmo uma igreja em um determinado lugar e só dá para passar um túnel de trem ou de metrô por aquele lugar. Então, essa propriedade vai atender aí a função social, ou seja, porque aquele ato vai fazer um bem para todas as pessoas.